Com certeza você lembra disso. O motor roncando no início da corrida, a câmera lenta mostrando a máquina azul e prata rasgando o asfalto, a cidade cinzenta, a polícia atrás de você, as sirenes gritando no fundo como se fosse uma guerra. E no centro de tudo isso era ela, a BMW M3 GTR. Você ia vencendo, ela era sua, até que você, do nada, alguém que roubou o carro e com ele roubou sua honra e a sua história. Mas por que doeu tanto? Por que esse carro ficou marcado na sua cabeça por quase 20 anos? Hoje você vai descobrir por que a BMW M3 GTR virou uma lenda. E mais do que isso, vai entender porque por trás daquele carro digital havia uma história real, ainda mais insana, proibida e inacreditável. Isso não é só sobre um carro, é sobre uma geração inteira que foi marcada por ele. Nos anos 2000, as locadoras estavam cheias. O PlayStation 2 era o rei das charades da molecada. O mundo não era digital, mas para muitos o volante da vida começou ali. E se você tinha um controle na mão e uma paixão por velocidade no coração, você conheceu ela. A BMW M3 GTR não era só mais um carro de jogo, ela era diferente, ela era linda, ela era raivosa, era sua, até não ser mais. Need for Speed Most Wanted foi muito mais do que um jogo de corrida, ele era uma aula de narrativa, de identidade, de sentimento. EA poderia ter começado o jogo com qualquer carro, mas ela escolheu uma lenda e construiu uma jornada emocional onde você se conectava com o carro de verdade. Você não queria apenas vencer corridas, você queria sua BMW de volta. Esse roteiro será uma construção simbólica que marcou uma geração. E não importa se você virou engenheiro, mecânico, companheiro publicitário, se você jogou esse jogo, você lembra de como foi perder aquela BMW. Uma história que envolve corrida, protesto, regras quebradas, engenharia e até engenharia proibida. Em uma versão de rua tão rara que só um punhado de pessoas no mundo já viu de perto. Hoje a gente vai explorar os dois mundos, o da tela e o da pista, e entender de uma vez por todas por que essa BMW é mais do que um carro. Ela é um mito. Need for Speed já era famoso nos anos 2000, mas quando o Most Wanted chegou em 2005, a coisa mudou de nível. Pela primeira vez, a franquia combinava gráficos realistas, perseguições e uma história. Sim, não é só sobre correr, era sobre vingança. E quem te levava nessa jornada? Ela, a BMW M3 GTR. Prata com detalhes azuis, kit e asas gigantes e a alma do jogo. Você começava no topo, ninguém podia te parar. Sua BMW parecia invencível, mas tudo na armadilha. Aquela corrida contra o Reizo parecia só mais um desafio, mas quando o óleo escorria na pista e o carro dava pane, você sentia que alguma coisa deu errado. Naquele momento, o jogo deixava de ser um arcade comum, ele se tornava pessoal. Mas por que isso mexeu tanto com a gente? Por que Most Wanted usou a técnica mais poderosa de qualquer história? Eles te deram algo e depois tiraram de você. Você não começou pobre e foi subindo. Você começou com tudo e perdeu tudo. A BMW M3 GTR virou o símbolo dessa perda e reconquistar ela era o verdadeiro objetivo do jogo. A cada corrida contra a Blacklist, a cada novo carro apreendido, você não estava apenas subindo no ranking, você estava indo atrás da sua vingança, da sua identidade. A cada membro da Blacklist derrotado, o jogo te recompensava, com respeito, com carros, mas o que você queria mesmo era o que estava no topo, Reizo. O cara que te roubou, que zombou da sua queda, que andava por Rockport com a sua BMW como se fosse dele. E quando você finalmente chega lá, a corrida final não é só difícil, ela é simbólica. É você contra tudo que te derrubou. É a última chance de você mostrar quem você é. E quando você vence e pega a chave da BMW de volta, você não comemora a vitória, você reconquista parte da sua infância. A BMW M3 GTR virou muito mais que um carro de jogo. Ele virou meme, tatuagem, tema de celular, nome de canal de YouTube, virou ícone da cultura automobilística. Em muitos países, inclusive no Brasil, ela foi a porta de entrada para a paixão por carros. Gente que nunca tinha ouvido falar em M3 passou a sonhar com a GTR. E o mais curioso, ela quase nem existiu de verdade.
E o carro que você dirigia no jogo era quase uma lenda também no mundo real. Fez usar um carro real tão raro, tão polêmico, tão misterioso, que até hoje ele é cercado de histórias e mitos. Agora que você entendeu o peso emocional dessa M3 GTR no universo digital, chegou a hora de conhecer a parte ainda mais insana, a história dela na vida real. E te garanto, é absurda mais do que parece. O que pouca gente sabe é que a BMW M3 GTR não nasceu no Need for Speed, ela nasceu nas pistas. E nasceu com um propósito bem específico: destruir os americanos em seu próprio jogo. Em meados dos anos 2000, a BMW queria dominar a American Le Mans Silvers, uma das categorias mais disputadas de turismo. Mas tinha um problema: os V8 americanos estavam humilhando os alemães. Então, a BMW fez o impensável. Ela pegou a M3, tradicionalmente com motor 6 cilindros em linha, e enfiou um V8 monstruoso dentro dela. Nascia então o BMW P60 B40, um V8 4.0 aspirado, girador com ronco metálico e potência grande. E mais, colocaram esse motor num chassi de corrida extremamente leve e aerodinâmico, com fibra de carbono em tudo, parecia um carro de ficção científica. A BMW GTR de corrida começou a vencer, e muito. O carro era tão superior que as equipes adversárias começaram a reclamar, diziam que aquilo não era justo. A BMW, malandramente, usou uma brecha nas regras. A versão V8 só seria legal se existisse uma versão de rua do mesmo carro. Mas ela ainda nem existia. Então, a BMW, muito esperta, fabricou apenas 10 unidades na versão homologada para a rua. Eles não eram vendidos em qualquer lugar. Algumas nem chegaram a ser homologadas para a rua. Outras foram guardadas em coleções privadas, longe dos olhos do público. A BMW venceu, mas a regra mudou. A organização de Le Mans endureceu as exigências e a BMW, insatisfeita, abandonou a categoria. A BMW M3 GTR sumiu do mapa. Essas 10 unidades de rua são lendárias, feitas com o mesmo motor que usavam para corrida, mas com ajustes para andar na rua, entre aspas, né? Porque a gente sabe que era um carro de corridas passadas. E o valor estimado dessa lenda hoje, mais de 3 milhões de dólares. E o ronco dela é inacreditável. E aí, vale a pena pagar 3 milhões de dólares por esse ronco e por esse carro? Esses carros são tão raros que viraram relíquias invisíveis, tão lendários que nem o museu da BMW tem uma exposta de forma permanente. É como se a montadora tivesse vergonha do que criou, ou então até medo. E aí entra a genialidade da Electronic Arts. Em vez de inventar um carro fictício, eles pegaram essa rara M3 GTR real e a colocaram como protagonista no Most Wanted. E o resultado? Milhões de pessoas no mundo todo descobriram e o mundo explodiu. Até hoje tem gente que acha que a BMW M3 GTR do Most Wanted é uma versão tunada da E46. Aqui a gente conhece aqui no Brasil. Mas agora você sabe que ela é muito mais. É o cruzamento entre um monstro de corrida e uma brecha no regulamento. É o carro que nasceu para vencer e foi exilado pelas próprias vitórias. Em um mundo dominado por carros genéricos, elétricos, carros sem almas e jogos esquecíveis, a BMW M3 mostrou que conseguiu o impossível. Ela saiu da sombra da engenharia da pista, invadiu o jogo de videogame e se tornou um ícone cultural. Tem que dar parabéns para essa BMW, de tão incrível que ela é. Ela não tinha apenas potência, ela tinha personalidade, tinha história, tinha cicatrizes de guerra, tinha aquele ronco que fazia qualquer adolescente de 2005 esquecer do mundo por algumas horas, né? Enquanto o disjuntor da casa não caiu por causa da fonte do computador, quem chegou a jogar Monster Hunter sabe. Não era sobre dirigir, era sobre sentir aquele carro, a gente acelerando por horas dentro do jogo ali naquele seu mundinho. Mas cada perseguição de polícia com a BMW M3 era uma descarga de adrenalina. Cada rampa, cada curva em alta, cada radar quebrado, parecia que a gente estava vivendo uma missão real, dentro de um jogo proibido. A BMW M3 não era só um carro mais rápido, era o carro mais desejado.
E o que é mais louco, ela não estava à venda. Você começava o jogo com ela e ela era roubada. E você passava o jogo inteiro tentando reconquistar aquilo. Isso era o verdadeiro desafio. E quando você finalmente recuperava, aquela sensação era indescritível. E mesmo quase 20 anos depois, a BMW 3 GTR nunca saiu do imaginário coletivo. Ela parece como um easter egg, sabe? Em Novos Need for Speeds, ela é recriada por fãs em modos hiperrealistas, inspirada por youtubers e até como pessoas que já fizeram ela em easter eggs novos. Mas por que essa ainda não são só os números? É o contexto, é a época, é a conjunção de um carro raro, um cheque marcante, uma trilha sonora inesquecível, e uma geração de jovens apaixonados pela velocidade, emoção e liberdade. Se você viveu essa época, esse foi um vídeo para você reviver. E se você não reviveu, agora você sabe o porquê que esse BMW virou o símbolo de uma era. E se você gostou dessa história, se sentiu aquele arrepio no braço, aquele flash de nostalgia, se inscreve aqui na Togarage, deixa o seu like, porque é isso que a gente faz. A gente conta histórias de carros que marcaram vidas. Histórias que não estão nas fichas técnicas, nem nos manuais. Estão nos corações de quem viveu e de quem ainda vai viver.